Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês essa amostrinha, tá? De rosas. E eu vou estar fazendo aqui a primeira parte aqui do talo da rosa, né? Nas cores verde maçã e verde musgo. O verde maçã eu vou depositar aonde eu vou colocar o branco, certo? E o restante eu preencho com o verde musgo. Agora eu venho escurecendo um pouquinho com verde pinheiro e vou iluminar com branco nas seguintes áreas. Apenas aqui, tá? Ó, deposito a tinta e esfumaço, certo? Se tiver excesso do branco, a gente retorna com a cor mais escura que a gente usou aqui, que foi o verde pinheiro ou verde musgo, certo? Olha só. Sempre ajustando aqui os detalhes, tá, pessoal? Pra gente fazer aqui a parte dos cabinhos, né, da folha, tipo como se fossem as sépalas, né? Eu venho preenchendo aqui a parte de luz com o verde maçã e o restante com o verde musgo, certo? E aqui eu escureço com o verde pinheiro, tá? Ó, essa área aqui vai ser área escura, né, área de sombra. E aqui o restante eu venho com branco finalizando, ó, tá? Deixo até aqui, limpo o pincel e venho tirando o excesso aqui do tecido, ó. Sempre mesclando as cores, tá? Isso é muito importante pra gente ter um resultado final aí bem bacana, tá? E volta escurecendo novamente e ajustando os tons, ok? Então, nas demais a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui próximo da rosa eu venho com a parte mais escura, tá? E o restante eu venho aqui, ó, com o verde pinheiro, tá? E preencho com o verde maçã, tá bom? O verde maçã a gente vai depositar, meninas, aonde a gente vai querer luz, tá? Porque é a cor mais clara que a gente tá usando aqui. E finalizo com branco, certo? Então, a dinâmica aqui vai ser essa. Mais escuro sempre vai sair daqui, ó, próximo da rosa. E na parte de baixo, tá? Na parte de cima fica mais claro. Ó. Aqui é o verde pinheiro. O verde maçã. E o verde pinheiro aqui para deixar um pouquinho mais escura, tá? E finalizo com o branco. Eu lavo o pincel, tá? E venho com o branco aqui, ó. Limpo o pincel no pano, ó. E venho aqui no tecido, tirando apenas o excesso que está aqui, ó. Excesso do branco, tá? Pra não ficar aquele branco chapado. E venho retornando com a cor mais escura, ajustando os tons. Ó, verde pinheiro. Olha só. E finalizo com o verde maçã, tá? Agora a gente vem com o branco e finaliza aqui, ó. E esfumaço, tá? Então, a gente vai fazer isso para depois a gente dar seguimento na rosa, tá? Então, aqui é uma amostrinha, meninas, até para vocês treinarem também, tá? Rosas mais elaboradas, né? Rosas mais, digamos, mais realistas. Aí serve também para vocês treinarem, tá? Risca aí no paninho, imprime o risco, né? E vocês riscam e faz o treinamento olhando o vídeo, que dá para vocês fazerem tranquilo, tá? Dá pausa, volta novamente e ouve aí direitinho as explicações, que vai dar super certo se vocês fizerem os mesmos passo a passo, tá? Independente das cores que vocês estejam usando, seguindo a mesma dinâmica, onde eu coloquei a cor mais clara, você coloca a cor mais clara, onde eu coloquei a cor mais escura, você coloca a cor mais escura, entendeu?
Então, vai ser essa dinâmica aqui que vocês vão estar trabalhando, certo? Depois esse branco, ele vai dar uma sumida, tá? Mas se vocês quiserem fazer um arranjo, né? Vocês voltam retocando novamente a luz, tá? A luz e a sombra, certo? Agora a gente vai fazer aqui a parte da rosa, tá? E eu vou estar usando as seguintes cores: a cor violeta, a cor vinho, a cor lilás e a cor berinjela, tá? Então, ó, a cor lilás, a cor violeta, pode ser também, meninas, o violeta cobalto. O violeta cobalto é um pouquinho mais claro, tá? Essa aqui é a cor violeta. E a cor berinjela. Então, eu vou usar esses 3 tons, tá? Ó. Certo? E o branco pra gente iluminar. Então, nos pontos que eu quero luz, eu vou colocar a cor lilás. Olha só, meninas, depositei o lilás e vou preencher todo o restante aqui com a cor violeta, certo? E vou esfumaçando aqui pra dentro do lilás. A gente vai fazer parte por parte, tá? Aqui existe uma dobrinha, então por trás dessa dobrinha a gente escurece, mas lembrando sempre, ó, de deixar o lilás ali presente, pra gente ver que ali tem uma luz, pra gente colocar o branco e iluminar depois, certo? Então aqui a gente vai fazer pétala por pétala, para que a gente consiga visualizar todo passo a passo, tá? De maneira clara e simples, ok? Ó, agora eu venho escurecendo um pouco mais com a cor berinjela, certo? Então, aonde eu coloquei a cor violeta, eu venho com a cor berinjela, tá? Então, aqui vai ser a parte de luz, ó, e o restante a gente escurece nas mesmas sequências. Luz com a cor lilás e pra gente fazer a sombra com a cor violeta e finalizando com a cor berinjela, certo? Depois que a gente faz todo o passo a passo, a gente vem iluminando, tá? Olha só, aqui tem luz, então eu preencho com a cor lilás, tá? Olha só. E nessas curvinhas que tem aqui, a gente vai deixar um espaçozinho para colocar a cor violeta, tá? Então, não preencho tudo com lilás. Percebam que eu deixo um espaçozinho sem preencher aqui, tá? Agora sim, eu venho com a cor lilás, com a cor violeta, desculpa, ó, e esfumaço aqui para dentro do lilás, tá? Olha só, aqui a gente tem também a parte aqui de trás da pétala, ó, e a gente escurece, tá? Sempre mesclando as cores, certo? Olha só, e aqui também, ó, a gente escurece um pouquinho com a cor violeta. E no meio eu coloco aqui, ó, o lilás. Eu sei que aqui tem uma pétalazinha que tá virada para baixo. Então, nessa parte eu coloco a cor lilás. E aqui, ó, eu coloco a cor violeta e vou puxando para dentro com o pincel em pé, pra gente fazer esse movimento aqui, ó, dar movimento à pétala, tá bom? Então, eu contorno, né? E depois eu vou puxando para dentro. Nas áreas que eu quero luz, eu venho aqui, coloco a cor lilás. E depois eu vou ajustando a sombra aqui com a cor berinjela, tá? Então, por enquanto, aqui é só um ajuste de cores, tá? De tons aqui. Venho com a cor violeta. E aqui eu sei que tem uma dobrinha, então por trás tem sombra, né? E esfumaço sempre, tá, pessoal? E aqui eu venho com a cor berinjela. Então, sempre onde a gente colocar a cor violeta, a gente escurece com a cor berinjela, tá? Ó, eu contornei aqui com o pincel em pé
eu venho puxando pra dentro, tá? Pra fazer esses risquinhos e dar movimento à pétala, certo? Depois a gente pega o branco e ajusta os tons, tá bom? Então, vai ser pétala por pétala, tá? Aos poucos, a gente vai dando formato e definição à nossa rosa. E sempre mesclando uma cor na outra. Ó, aqui eu venho com a cor lilás. E termino de preencher com a cor violeta. Do mesmo jeito, ó, preencho aqui e vou puxando pra dentro, ó. Tá? Pra dar movimento à pétala. Certo? E aqui eu preencho com a cor violeta, tá? Que vai estar aqui por trás. Pra gente dar profundidade aqui, ó. Certo? E para iluminar, para escurecer um pouquinho mais, eu venho com a cor berinjela. Olha só. Aqui eu vou colocar um pouquinho do lilás, pois aqui em cima vai ter uma borboleta, então ela vai estar fazendo sombra na ponta da pétala. Então o lilás ele vai só no meio da pétala, tá? Aqui na ponta a gente escurece também. E venho, ó, escurecendo com a cor berinjela, tá? Esses tons, meninos, vocês podem usar também pra gente fazer aquela rosa simplesinha que eu ensinei pra vocês, tá? Esses mesmos tons. Da mesma forma. Iluminando com as cores lilás, né? A cor violeta para escurecer e a cor berinjela para dar mais profundidade. Então, pode fazer também esse mesmo segmento, tá? Ó, e aqui na ponta a gente escurece também com um pouquinho de violeta. E o berinjela a gente finaliza, tá? Olha só, pessoal, e assim a gente vai fazendo até finalizar a rosa nas seguintes cores: o lilás, o violeta e o berinjela, tá? Aí depois a gente vem só iluminando com branco. Então, esse processo aqui, aonde depositar o lilás, vocês vão saber que eu vou colocar o branco depois, tá? Então, é só observar direitinho. E depois quando eu vou fazendo a rosa, eu vou vendo onde eu preciso ajustar, né? Onde eu preciso colocar mais sombra ou mais luz, tá? Ou definindo ainda mais as pétalas, né? Essa parte daqui de dentro é a parte que é mais delicada, né? Pois vai fechando a rosa, então a gente às vezes fica até com mais dificuldade. Mas é só vocês observarem direitinho, ver todo passo a passo e que dá para vocês fazer tranquilamente, tá? Sempre quem está por trás tem sombra, tá? E tudo que está na frente tem luz. Então a gente vai escurecendo as pétalas de trás para dar definição. Depois a gente vem colocando a cor lilás, pra gente finalizar com o branco depois, tá? Aí depois a gente vem colocando a cor berinjela, tá? Para escurecer um pouco mais. Então, eu vou observando, vou vendo onde precisa ajustar os tons, tá? E vou definindo a rosa, tá? Alguns riscos eles vão sumir por conta da cor violeta que é escura, né? Mas aí a gente vai conseguindo definição. Ó, quando eu coloquei a cor violeta, eu percebi que ficou um pouco tipo quadrado, né? A rosa por dentro. Aí, então, eu fui dando definição, fui definindo ainda mais, fui ajustando os tons, tá? Essa cor aqui é a cor berinjela, que deixa ela um pouco mais escura. Então, todo lugar que eu coloquei a cor violeta,
a gente coloca a cor berinjela, tá? Tudo que está por trás tem sombra. Certo? Então, a gente vai seguindo assim, fazendo a nossa rosa, ó, já tá quase finalizada. A gente vai lavar o pincel e vai iluminar, tá? Agora, com o branco, ó, aonde a gente coloca o branco, aonde eu coloquei o lilás, a gente vai diretamente lá, né, nesses pontos, tá? Pra gente fazer os pontos de luz. Depois, a gente limpa o pincel e vem tirando o excesso e esfumaçando e mesclando as cores, tá? Olha só. Só observar direitinho aonde vai o branco, certo? Nessas partes aqui vai mais, né? Aqui é só o excesso. E depois eu venho ajustando a sombra novamente, tá? Porque pode ter que possa ser que o branco seja em excesso e depois a gente vem ajustando a sombra e dessa forma a gente vai conseguindo equilibrar luz e sombra, né? Para que não seja nem tanta luz nem tanta sombra, né? Tem que ter ali o equilíbrio, tá? Aqui eu ilumino um pouquinho só para definir, né? Essa borda. Ó, e aqui eu coloco o branco e vou puxando pra dentro do berinjela que a gente colocou aqui por último, tá? Com o pincel em pé mesmo para sair nesse formato aqui, ó. Para dar movimento à pétala, tá? E aqui eu ilumino só aqui no meio, ó. A parte de dentro, certo? E aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Coloquei o branco e eu vou puxar esse branco aqui, ó, dessa forma, ó. Com o pincel em pé, eu venho puxando para dar movimento à pétala, tá? Olha só. Essa pétala tá dobrada. Ilumino aqui, ilumino na parte de dentro aqui, ó. Coloquei o branco, vou limpar o pincel, tirar, né, o excesso no pano e venho aqui esfumaçando essa parte de dentro, onde a gente tá com o branco aqui, tá? Toda essa parte a gente coloca o branco, porque aqui o lilás ele está em destaque, né, como se fosse uma dobrinha da pétala. Então, toda essa parte eu coloco apenas o branco, ó. E aqui eu venho definindo ainda mais, ó. Aqui eu venho com branco e esfumaço. Olha só. Sempre deposito branco e esfumaço, tá? E aqui eu vou puxando umas pétalas aqui pra dentro. E aqui eu esfumaço essa pétala, pois eu vi que tava meio quadrada, então eu vou ajustar ela, tá? Eu vou dar um pouco mais de formato a essa pétala aqui que está por trás. Então, a gente consegue fazer esse desmanche, né, de pétalas com a sombra, né? Parte de sombra a gente consegue desmanchar uma pétala, ó. Aí eu vou colocar o branco e vou puxar aqui pra dentro. Certo? E rosa finalizada, ó. Aqui só é ajustar a parte de sombra, mas aí é só detalhes, tá bom? E a gente vem ajustando a luz aqui. Quando secar, a gente precisa retocar essas pétalas, tá? Tanto a luz quanto a sombra para dar mais brilho e definição a ela. Olha só. E aqui eu vou iluminar em alguns pontos, tá?
Eu vou realçar esse branco, ó. Aqui e aqui e aqui, tá? Para que tenha mais brilho e luz aqui, ó, nessas partes. Olha só. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostou, deixe o seu like. Um grande abraço a todos vocês.